Valentão tentou agir como na época da escola. Acho que vou denunciá-lo então. Na escola secundária, fui atormentado por um valentão específico. Durante anos fui espancado e humilhado publicamente todos os dias. A pior coisa que ele fez foi me bater tanto que tive uma concussão e costelas quebradas quando tinha 14 anos. Para contextualizar, moro em uma cidade bem pequena na Inglaterra, então todo mundo conhece todo mundo, inclusive o valentão. Ele saiu da escola quando eu tinha 17 anos e não o vi por cerca de um ano. Nessa época, eu me tornei muito mais popular e comecei a ir a festas e a fazer mais amigos, e irritantemente, ele era amigo de alguns dos meus amigos e sua namorada estudava na minha escola, mas consegui evitá-lo até terminar a escola. Infelizmente, eu o vi alguns meses depois que eu e meus amigos fomos ao bar para comemorar os resultados dos exames, e ele foi um completo idiota comigo. Começou a me insultar e a zombar de mim para os meus amigos dizendo: "Por que você anda com fulano?", trazendo à tona um monte de coisas de anos atrás, e em um determinado momento me deu uma cabeçada e disse que meus amigos só andavam comigo por pena. Eu não ia aceitar, mas também não ia entrar em uma briga porque não queria dar a ele a satisfação de me irritar e, naquele momento, ouvi a coisa perfeita. Ele estava se gabando para os amigos sobre a festa que daria em casa e falando sobre todas as drogas que levaria para a festa, e disse que tinha tudo no carro. Se bem me lembro, ele disse que tinha 13 sacos de pó, cerca de 30 comprimidos de mais 7 ou 8 gramas de ketamina, e então eu soube o que faria para me vingar do cara. Quando ele estava indo embora, eu o segui até o carro e tirei uma foto da placa e, depois que ele saiu, fui embora e chamei a polícia. Eu sabia que eles precisavam de algo mais do que boatos para parar o carro, especialmente porque eu não queria ser rastreado até ele, então disse à polícia que vi meu agressor cheirando um pó branco nos banheiros do bar. Isso foi uma invenção completa. E depois entrando no lado do motorista do carro. Sinceramente, não achei que eles fossem pará-lo ou que talvez fizessem perguntas mais tarde e estragassem sua festa, mas a alegação de estar dirigindo sob efeito de drogas e o fato de ele já ter sido preso por posse de drogas antes, o que eu não sabia na época, foram suficientes para que a polícia levasse a sério e parasse e revistasse seu carro, onde encontraram todas as drogas que ele estava transportando para a festa, e ele foi preso por isso. As consequências de sua prisão fizeram com que ele perdesse a vaga na universidade, pois seus pais ricos já estavam fartos de seu comportamento, então o expulsaram de casa e o privaram de seus fundos. E um boato que ouvi foi que, em troca de uma sentença menor, meu agressor denunciou seu fornecedor. O resultado foi que ele foi esfaqueado várias vezes, e como consequência disso, agora tem de usar uma bolsa de colostomia e isso, além de seu registro criminal, significa que ele está desempregado no momento. TLDR. Chamei a polícia contra meu antigo agressor, o que deu início a um efeito dominó que fez com que ele perdesse a oportunidade de ir para a universidade, tivesse antecedentes criminais, fosse esfaqueado e agora o merdinha tem de usar uma bolsa de merda literalmente amarrada a ele. Meu chefe me suspendeu por negligência, então eu arruinei sua vida. Para um pouco de contexto, trabalho em uma loja de vape que já está em uma situação difícil devido às regulamentações e leis que o governo está impondo a nós. Devido a isso, estávamos cientes de que certos produtos que vendíamos e fazíamos eram altamente legais e aplicáveis a qualquer momento. Eu, homem, 25 anos, estou trabalhando em meu emprego há pouco mais de um ano e meio. A proprietária da empresa foi quem me contratou e ela era a maior querida do mundo. Infelizmente, ela foi forçada a sair da empresa por seu filho. Ele é o tipo de pessoa que acredita que está sempre certo e, se você não concordar com ele, ele o ignorará completamente ou o demitirá. Ele literalmente forçou a mãe a se aposentar ameaçando se desviver e continua a usar essa carta toda vez que ela diz que quer visitá-lo. No inverno passado, tivemos uma grande tempestade de neve. Chegar ao trabalho foi difícil, mas nos disseram que tínhamos que ir mesmo assim. Chegamos lá e a neve não estava sendo removida do estacionamento porque ele não queria pagar o funcionário para fazer isso, então tivemos que fazer. Devido ao fato de o estacionamento ser enorme, não conseguimos fazer tudo a tempo de ajudar os clientes. À medida que eles entravam e saíam, notamos que a neve estava sendo depositada no chão e, basicamente, se transformando em um escorregador. É claro que ele não fez nada a respeito e pediu que eu e outro colega de trabalho retirássemos todo o lixo do outro lado do prédio. Quando fiz, escorreguei e me machuquei. Não entrei com pedido de indenização, mas disse a eles que precisaria descansar durante o trabalho. No turno seguinte, fiquei sentado quase o turno inteiro e, como não podia fazer nada, fiquei no telefone, só me levantando para ajudar os clientes.
No dia seguinte, meu gerente me disse que havia saído de uma reunião com o filho do proprietário e que eu estava suspenso por uma semana, 5 turnos. Como sou estudante universitário, alugo um apartamento e tenho que pagar as prestações do carro, não podia me dar ao luxo de perder 5 dias de salário. Fui até a sala dele e disse que ou ele me demitia para que eu pudesse receber o seguro-desemprego ou cancelava a suspensão. Ele me disse que isso não aconteceria e que me usaria como exemplo para os demais funcionários. Fiquei furioso e o xinguei. Como ele não gosta de confrontos, encurtou minha suspensão para que eu saísse do escritório. Em seguida, ele me tratou mal e me destacou por tudo que todos os outros também fazem, mas eu era o único a ser punido. Depois, veio o fato de que ele queria reconciliar, forçando-me a fazer trabalhos manuais no local e não me deu as ferramentas, os equipamentos ou o treinamento para fazer ou usar qualquer um desses objetivos. Esse foi o ponto de inflexão para mim. A vingança, por ser constantemente destacado, descobri que todos os outros estavam descontentes com esse fato. Fiquei sabendo de todos os segredinhos sujos sobre a empresa, incluindo produtos ilegais, violações trabalhistas, violações fiscais, etc. Usei esses segredos que aprendi para ligar para vários órgãos governamentais e denunciá-lo pelo nome. Primeiro, a Administração de Segurança e Saúde Ocupacional veio e fez uma inspeção no meu dia de folga. Ele disse a todos que só o haviam autuado por uma pequena infração e que, fora isso, ele estava bem. Obviamente, fiquei irritado com isso, mas, algumas semanas depois, recebi um pacote pelo correio informando que ele havia sido autuado por tudo e que estava recebendo multas enormes. Fui chamado novamente ao escritório com o gerente, que me disse que eu estava suspenso. Ele passou a dizer ao meu gerente que estava sendo rebaixado por não ter me autuado mais e que eu não receberia mais aumento até que corrigisse minha atitude. Isso, é claro, foi logo depois que ele disse: "Não me importa que você tenha chamado a Administração de Segurança e Saúde Ocupacional. Esse pequeno ato é conhecido como retaliação e é ilegal fazer isso com pessoas que ligaram para uma agência protegida como a Administração de Segurança e Saúde Ocupacional." Ele se recusou a olhar para mim nesse momento porque, se fizesse qualquer coisa que desse a entender que estava me punindo por ligar para a Administração de Segurança e Saúde Ocupacional, eu teria um processo para destruí-lo. Agora vamos ao dia de hoje, outro dia de folga para mim, e recebo uma mensagem de texto de um colega de trabalho às 11 horas da manhã. A mensagem era: "A Administração de Alimentos e Medicamentos está aqui. O gerente pediu demissão e está uma loucura." A Administração de Alimentos e Medicamentos e a Receita Federal chegaram com força total em caminhões e veículos utilitários pretos. Eles entraram e invadiram o local, apreendendo todos os produtos ilegais e toda a papelada referente ao negócio. Eles ainda estão lá no momento em que escrevo este texto, portanto, espero que haja mais por vir, mas sabendo como isso funciona na maioria dos casos, não terei um emprego por muito tempo e estarei desempregado. TLDR, meu chefe me puniu por eu ter me machucado no trabalho, então chamei vários órgãos do governo e provavelmente consegui fechar todos os seus negócios. Atualização 1, a agência de álcool, tabaco, armas de fogo e explosivos também apareceu. Eles confiscaram todos os sucos feitos em casa. Aparentemente, não temos uma licença de fabricação. Nenhum de nós sabia disso, o que significa que talvez não possamos mais vender produtos. A Receita Federal apareceu porque há uma possível causa para uma investigação de evasão fiscal. À medida que eu souber de mais informações, continuarei atualizando. Atualização 2. Parece que, por meio de conversas com o advogado, o filho decidiu realmente assumir a responsabilidade por tudo isso e terá de pagar multas altíssimas e, possivelmente, poderá ser preso. Provavelmente, ele nunca mais conseguirá obter uma licença de fabricação pelo resto da vida e, basicamente, disseram que ele não poderá abrir novas empresas. Eu sei que ele tinha 2 novos locais alugados em processo de abertura, mas isso nunca vai acontecer agora. Eles estão invadindo seu outro negócio hoje e isso será interessante, considerando que, se ele não tiver a papelada para esse negócio, isso pode levar a muito mais tempo de prisão. Portanto, a partir de agora, embora meu trabalho ainda não tenha sido encerrado, a outra empresa dele está sendo invadida, ele não poderá abrir os 2 locais nos quais investiu uma tonelada de dinheiro e tempo, e será multado em tudo que vale e possivelmente irá para a cadeia. Continuarei a atualizar. Mexeu com meus filhos? Agora perca sua casa. Eu, homem, 50 anos, tenho 2 enteados, que chamo apenas de meus filhos, pois estou presente na vida deles desde os 8 e 10 anos e agora são jovens.
Minha esposa e eu fizemos questão de ter um ótimo relacionamento com o pai deles, Jason, e nos certificamos de que ele tivesse a chance de estar por perto o máximo possível, até mesmo ficando em nossa casa com frequência para ficar perto dos filhos, pois ele morava a mais de 1 hora de distância e não tinha condições de morar mais perto. Jason tinha uma ex-namorada maluca que tentava alegar que eles eram casados, dizendo que era de direito comum ou que se casaram em segredo, ou que se casaram em uma reserva indígena, mas ele tinha uma ordem de restrição contra ela porque ela era maluca e tentava de várias formas estragar a vida dele. A ex é uma pessoa horrível. Ela foi presa várias vezes por falsificação e fraude. Ela e Jason tinham um relacionamento ardente, mas ele tinha em mente que deveria fazer com que desse certo, pois gostava das filhas e do neto dela. Porém, a ex fez com que ele fosse preso por violar a liberdade condicional quando saiu do condado para ir ao funeral da mãe e não preencheu o formulário apropriado. Não entendi bem essa parte, mas ela teve um papel importante nisso. Depois que ele saiu, vários meses depois, ela o queria de volta e ele não estava disposto a isso. Ele se separou, mudou-se para uma nova cidade, mas ela continuou a assediá-lo, o que levou à ordem de restrição. Ela enviava mensagens de texto para pessoas que fingiam ser policiais investigando, dizendo que ele estava dirigindo embriagado ou usando drogas, ou fingindo ser amigos e familiares para espalhar boatos e prejudicá-lo. Ela até mesmo enviava mensagens de texto para meus filhos de telefones fixos, fingindo ser outros familiares ou amigos, dizendo coisas horríveis sobre o pai deles. Jason morreu inesperadamente de um ataque cardíaco e foi um choque para todos nós. Ele finalmente estava vivendo em paz, tinha ótimos relacionamentos com amigos e filhos e era o mais feliz que já havia sido. Ele não tinha muito. Morava em um trailer simples que um amigo havia deixado que ele ficasse de graça, com algumas caixas de ferramentas, histórias em quadrinhos antigas, videogames, livros e módulos de D&D, lembranças de seus tempos de fuzileiro naval e uma picape antiga, 2009, que, em várias ocasiões, ele havia prometido ao meu filho mais velho, vamos chamá-lo de Paul. Jason não tinha um testamento, e minha esposa se tornou a executora do patrimônio porque, na época da morte, os 2 filhos eram menores de idade e únicos herdeiros. Empacotamos as coisas do trailer do Jason e levamos a caminhonete, que tinha o nome do Jason no título, mas tivemos que esperar o atestado de óbito para retitulá-la no nome do Paul. Mas a ex ligou para a irmã do Jason exigindo a caminhonete, dizendo que era dela e postando no Facebook que ela estava dando queixa de roubo, etc., o que realmente me irritou. Depois que recebemos o atestado de óbito, fomos ao departamento de veículos motorizados e descobrimos que ela havia roubado o título da caminhonete por meio de falsificação, dizendo que ela era a única herdeira e que não poderíamos transferir o título. Meu filho estava dirigindo por aí com um pacote documentando tudo para o caso de ser parado por dirigir um veículo roubado. Tivemos que contratar um advogado e iniciar um processo especial que levou vários meses até que um diretor do departamento de veículos motorizados resolvesse o problema e pudéssemos dar o título ao caminhão, mas a ex continuou ameaçando e causando problemas, deixando todos infelizes e nos custando vários milhares em honorários advocatícios. No início do ano passado, chegamos ao Tribunal de Sucessões, mas a ex não apareceu, apesar de ter dito que era esposa e única herdeira. O tribunal declarou os meninos como os únicos herdeiros e minha esposa como executora do patrimônio em nome deles. Em vez de comparecer, a ex enviou um e-mail ao tribunal dizendo que não poderia comparecer por causa do trabalho, ela não tem emprego, e que Jason nunca estava perto dos filhos, ele não perdeu um único jogo de futebol americano no colégio, em casa ou fora, e nunca perdeu uma partida de atletismo em casa, e que eles estavam apenas se aproveitando da renda de segurança suplementar dele para pagar a pensão alimentícia atrasada. Ela continuou com uma série de outras coisas não relevantes apenas para criticar minha esposa e meus filhos e praticamente disse que não importava o que o juiz dissesse, que ela deveria receber tudo. Durante esse tempo, descobrimos que o nome de Jason estava na escritura da casa da ex. Para obter uma redução nos impostos sobre a propriedade devido à condição de veterano inválido de Jason, ela apresentou documentos para incluí-lo na escritura, mas não na hipoteca. Se ela tivesse deixado meus filhos em paz, nós teríamos deixado para lá, mas ela tinha levado o principal além do ponto de negação, então entramos com uma ação para obter metade da casa, a propriedade vale cerca de $380 mil. Fomos à mediação ordenada pelo tribunal, e ela rejeitou um acordo mediado de uma fração do valor que teríamos aceitado. Em abril, seu advogado abandonou e, por isso, ela conseguiu um adiamento da primeira audiência.
Ela então alegou que havia encontrado um testamento de Jason designando-a como única herdeira, além de outro documento assinado que ela encontrou como uma escritura de desistência da casa feita por Jason. Eu me perguntei se foi isso ou o fato de ela não ter pago a ele que fez com que ele a desistisse. Ela estava voltando ao Tribunal de Sucessões para reabrir a sucessão e precisava de tempo para isso, o que o juiz concedeu. Na terça-feira, finalmente fui ao tribunal para tratar da escritura da casa. Ela não compareceu. O juiz fez perguntas ao Tribunal de Sucessões e ela não apresentou nenhum documento. O julgamento durou menos de 10 minutos, quando o juiz registrou os fatos e concedeu ao espólio metade da propriedade. 3 advogados serão nomeados para determinar como a propriedade será vendida e ela perderá a casa e, pela primeira vez em sua vida miserável, enfrentará as consequências de seus atos. Curtiu o vídeo? Não se esqueça de deixar um gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Até a próxima!